Olá, olá, graça e paz, eu sou Vanderlei Pereira Loureiro, meu registro acadêmico é 1712769, dígito 5, eu sou do polo do município da Serra e nós temos hoje um tema importantíssimo para tratar no nosso podcast. Nós vamos falar sobre a comunicação social da igreja. E para tanto, nós temos o convidado, o professor, irmão em Cristo e jornalista Charles de Oliveira. Em instantes. Muito bem, nós estamos de volta para o primeiro bloco de perguntas. Eu quero começar perguntando ao senhor professor, uma pergunta que a igreja precisa ter conhecimento desses fatos. E eu queria saber do senhor, com a sua experiência, professor, qual é a importância das mídias sociais na igreja? Muito bem, querido e amigo Vanderlei. Meu amigo, agradeço por estar aqui nesse podcast, principalmente por se tratar de um tema tão relevante e atual para a igreja, que é a comunicação social da mesma. E a pergunta que o irmão me fizera, qual a importância das mídias sociais na igreja, é uma pergunta relevante, é uma pergunta que nos remete, inclusive, Vanderlei, a uma reflexão. Afinal de contas, olha só, se as mídias sociais são mecanismos para comunicar, olha como esses mecanismos deveriam ser utilizados na propagação do Evangelho. De modo que, eu respondo a tua pergunta, qual a importância? A importância se dá no fato dessas mídias poderem ser plataformas para a pregação do Evangelho. Porque, veja, se a igreja se utiliza dessas mídias, ela começa a ter mais visibilidade. E, tendo visibilidade, o que aparece é aquilo que a igreja faz. Isto é, a pregação, a exposição do Evangelho. Muito bem, professor, muito bem. Ouvindo o senhor, me veio algumas perguntas, porque esse tema, ele precisa ser discutido pela igreja, precisa ser debatido e a gente precisa ter simpósios, palestras. A igreja, ela precisa se atualizar com as redes sociais, com as mídias sociais. Com certeza. E aí eu pergunto ao professor, para os obreiros, para os líderes, para os pastores, eles precisam de uma linguagem adequada para esta propagação, porque a igreja, ela é a detentora da verdade, das verdades divinas, espirituais. Eu pergunto para o senhor, professor, que tipo de linguagem deve ser usada na igreja? Muito bem, mais uma pergunta relevante. Relevante, e eu digo por que essa pergunta também é relevante. Porque nós temos um perigo nesta fala, e eu explico. A linguagem que a igreja precisa utilizar é uma linguagem formal, uma linguagem comedida, até porque, como o senhor bem mencionou na fala introdutória da pergunta, a igreja é a detentora da verdade, então ela representa o Evangelho, ela representa o Cristo do Evangelho. Sendo assim, a igreja precisa se utilizar de uma linguagem mais comedida, porém, há um perigo aí, que é o quê? Em nome da formalidade da linguagem, nós acabamos engessando a igreja nessa comunicação. Então, se a igreja se engessa na comunicação, ela pode correr um risco de não atingir um público que ela poderia atingir, que inclusive é um público que mais consome as mídias básicas sociais. Eu estou referindo ao público adolescentes e jovens. Então a igreja tem que tomar cuidado para que, em nome da formalidade de uma linguagem formal, ela não ingesse esta comunicação
trazendo subsequentemente isso que seria drástico, que é o acesso dessa classe, adolescentes e jovens, ao Evangelho. Muito bem, professor. Eu queria, em cima desse comentário do senhor, é um assunto que precisa ser discutido. Hoje, nós estamos com um público muito jovem em nossas igrejas. Sim. Os jovens são a maioria. A classe de terceira idade, eu acho que também precisa ser um alvo de preocupação dos líderes da igreja. A igreja precisa discutir, ter simpósios, ter palestras sobre esses assuntos tão relevantes. Então, a minha pergunta para o senhor é, uma vez que a gente tem um público muito jovem em nossas igrejas, quais as mídias que são mais eficazes nesse processo da comunicação, visto que a gente tem um público jovem, mas temos também um grupo de pessoas, né, de terceira idade que não viveram isso que essa classe de jovens hoje tem, conhece? Como lidar com essa situação? Muito bem. Esta pergunta tem a sua significância, tem o seu significado ímpar, e eu digo por quê. Para se responder, Wanderlei, e sendo simplista, evitando certa prolixidade, para responder essa pergunta, eu preciso saber o seguinte: qual é o público que está por trás disso? Porque, veja bem, as mídias são consumidas, quer seja televisão, quer seja rádio. Agora, você tem uma diversidade de públicos em cada uma dessas mídias. Então, as mídias mais eficazes nesse processo de comunicação da igreja hoje, devido à questão monetária, seria as mídias atreladas a uma espécie de software, atrelada a um aplicativo. Eu me refiro, por exemplo, ao Facebook, a igreja tendo uma fanpage na comunicação, a igreja tendo o YouTube, um canal no YouTube. É relevante também que a igreja tenha. Isso por quê? Porque são as mídias baratas, vamos assim dizer, né? Algumas delas grátis, e todo mundo tem acesso. Sendo assim, a eficácia se dará a partir do propósito. Muito bem, muito bem. A gente encerra esse primeiro bloco de perguntas e já volta já já. Muito bem, nós estamos de volta para o nosso segundo bloco e eu quero logo fazer esta pergunta para o senhor, professor, que é indispensável para a igreja. Eu pergunto, professor, qual é o perfil de um possível candidato para trabalhar com a comunicação social da igreja? Ok, uma pergunta atualíssima, e desemboca em uma realidade fantástica. Veja só, você tem, para se traçar um perfil, nós temos diversas características deste candidato. O que ele precisa de imediato, eu não vou nem falar das pré-qualificações, das aptidões específicas, mas o que ele precisa é ter uma inclinação para esse ministério. Porque a comunicação social da igreja é um ministério, é um serviço. E o serviço esse que pode alcançar resultados fantásticos, eu diria resultados fenomenológicos. Ora, quantas pessoas que não foram alcançadas através dessa pregação por essas plataformas da igreja. Então, assim, o que esse candidato precisa, Wanderlei, é de uma inclinação para esse ministério, vamos dizer, um chamado para esse ministério. Subsequentemente, sim, se preparar, se pré-qualificar, se qualificar para tal obra e serviço. E os desafios, professor? Porque a igreja ela tem desafios. Então, quais são estes desafios? Eu não sei se eu posso botar assim, mas quais seriam os maiores desafios da comunicação social da igreja? Muito bem. Os desafios são
você disse que são vários, e realmente são vários desafios. Um dos desafios é a qualificação, ou a não qualificação. A não qualificação é um problema a ser resolvido pela igreja. 2, a não importância que é dado para as mídias sociais. Observe, querido Vanderlei, que houveram um tempo em que o rádio era do Lapeta. Eu disse Lapeta e não Capeta de propósito, porque antes lá do que cá, né? Mas houveram um tempo em que foi demonizado essas mídias. 30 anos atrás, nós temos igrejas no Brasil de 30 anos atrás, 35 anos atrás, que demonizavam até a televisão. Nós temos igrejas que ainda pregam a não utilização da televisão. Então perceba que nós temos desafios, e alguns desses desafios são internos, são desafios doutrinários. Inclusive, na minha denominação, era exatamente da forma que o senhor está falando, aonde se deixava como um demônio por trás desses meios de comunicação que não era aceito pela nossa instituição. Então a não qualificação, o não conhecimento das mídias, um problema doutrinário também, doutrinário, coloca aspas nesse doutrinário, não quero ter problema com os teólogos, né? Então, assim, nós temos desafios enormes. Agora, o que nós faremos daqui para lá, que é a questão. Eu quero, professor, agradecer o senhor, muito agradecido. Gratidão por esses assuntos importantíssimos que nós estamos discutindo. E fica aí o nosso profundo agradecimento por este assunto que está sendo discutido. Deus abençoe. Amém, querido. Obrigado.